Numa fortaleza de vidro, um menino vive prisioneiro de uma alergia a tudo. O pai bilionário o alimenta com pastas sintéticas, mas a nova cozinheira vê uma fome que a medicina não cura. Em segredo, ela prepara uma receita antiga que pode ser o remédio ou o veneno. E a guerra pela vida do menino está prestes a começar na cozinha. Se o cheiro desta história já te deu fome demais, então se junte à nossa mesa. Sua inscrição é o ingrediente principal que nos permite servir mais contos como este. Deixe seu like para sabermos que a receita está no ponto e ative o sino, porque o prato de amanhã já está no fogo e você não vai querer que ele esfrie. A mansão de Gabriel Alcântara parecia mais um hospital de luxo do que um lar. O ar tinha um cheiro artificial de purificadores, e o silêncio era tão profundo que Luísa, a nova cozinheira, conseguia ouvir a própria pulsação. As paredes eram brancas, os móveis cobertos com capas protetoras, e os poucos funcionários que via se moviam com a cautela de quem pisa em um campo minado. Em seu primeiro dia, ela foi informada das regras. A principal era: a ala leste da casa era território proibido. Era lá que vivia Rafael, o filho de 7 anos do patrão, o menino alérgico ao mundo. Luísa, uma mulher que aprendeu que a cura muitas vezes mora na bagunça da horta e na fermentação dos potes, sentiu um calafrio. Aquela casa não estava protegendo uma vida. Estava a isolando em uma prisão de esterilidade. Foi a enfermeira-chefe, uma mulher chamada Angélica, de sorriso tão estéril quanto o ambiente, quem explicou os detalhes. O Rafael tem uma condição autoimune severa e não diagnosticada. Seu sistema imunológico ataca a si mesmo em resposta a praticamente qualquer estímulo externo. Ela apontou para uma parede de vidro que separava a cozinha da ala leste. Ele vive em um ambiente com pressão de ar positiva e filtragem EPA nível 5. Ninguém entra sem o traje completo. Angélica olhou para Luísa com olhos frios. Sua função é cozinhar para a equipe. Você está expressamente proibida de preparar qualquer coisa para o menino, ou de sequer se aproximar do vidro quando a comida dele estiver sendo servida. Entendido? Luísa assentiu, o coração apertado. E então, ela o viu. Do outro lado do vidro, Rafael estava sentado no chão de seu quarto bolha. Era um menino pálido, com olhos grandes e tristes, que pareciam carregar o peso de uma vida não vivida. Ele estava cercado pelos brinquedos mais caros e tecnológicos que o dinheiro podia comprar, mas não brincava com nenhum. Apenas olhava para a única janela de seu quarto, uma tela gigante que exibia uma imagem em alta definição de uma floresta. Era uma imitação perfeita da natureza, mas sem o cheiro da terra, sem a brisa nas folhas, sem a vida. Ele assistia ao mundo como se fosse um filme, um espectador passivo de sua própria infância, separado da realidade por uma barreira de vidro e medo. Na hora do almoço, Luísa testemunhou a cena que a marcaria para sempre. Um braço robótico saiu de um compartimento na parede do quarto de Rafael, carregando uma tigela. Dentro havia uma pasta bege, sem cheiro, sem textura. A nutrição otimizada do menino, como a enfermeira Angélica chamava. Rafael olhou para a tigela com uma apatia que cortou a alma de Luísa. Ele pegou a colher e comeu, mecanicamente, sem prazer, sem expressão. Era o ato de abastecer uma máquina, não de alimentar uma criança. Luísa, que acreditava que cada garfada deveria ser uma celebração, que o ato de comer era um ato de amor, sentiu uma revolta silenciosa crescer dentro de si. Aquela criança não estava sendo nutrida, estava sendo mantida viva, o que era muito diferente. A revolta de Luísa vinha de um lugar profundo, de sua própria história. Anos atrás, ela mesma fora uma menina na bolha. Diagnosticada com uma doença autoimune devastadora, passou meses em hospitais, recebendo um coquetel de medicamentos que a deixavam cada vez mais fraca. Os médicos não tinham respostas.
Desenganada, ela voltou para a casa de sua avó no interior para esperar o fim. Mas sua avó não aceitou o diagnóstico. Ela jogou os remédios fora e começou a tratar Luísa com a sabedoria da terra. Caldos de ossos cozidos por dias, vegetais fermentados cheios de vida, chás de ervas colhidas no quintal. E lentamente, milagrosamente, o corpo de Luísa parou de se atacar e começou a se curar. Ela não apenas sobreviveu, ela floresceu e dedicou sua vida a estudar aquela culinária ancestral, a ciência por trás dos probióticos, a conexão entre o intestino e o sistema imunológico. Ela aprendeu que a resposta para muitas doenças modernas não estava em mais esterilidade, mas no oposto, na exposição controlada à vida, às bactérias boas, à complexidade da natureza. Ela olhava para Rafael do outro lado do vidro e não via uma condição misteriosa. Via os mesmos sintomas que tivera. Via um corpo que não precisava de mais isolamento, mas de um reencontro com o mundo real, começando pelo que entrava em sua boca. A oportunidade de agir veio alguns dias depois. Ela viu, pelo vidro, uma das crises de Rafael. Uma enfermeira menos experiente entrou no quarto e, por um descuido, a vedação da porta não se fechou perfeitamente por um segundo. A simples entrada de um pouco de ar não filtrado foi o suficiente. Os monitores do menino dispararam. Sua pele ficou vermelha, a respiração ofegante. Luísa assistiu a equipe médica correr para dentro, vestidos em seus trajes brancos, para sedar a criança em pânico. E viu o pai, Gabriel, observando tudo em uma tela em seu escritório, o rosto uma máscara de dor e impotência. Naquele momento, ela decidiu que a omissão era um luxo que não podia mais se permitir. O primeiro ato de rebelião foi silencioso e cheirava a conforto. Naquela noite, ela ficou depois de seu horário, usando apenas os ingredientes mais puros da despensa. Ela preparou um caldo de ossos de frango orgânico, cozinhado lentamente por 12 horas, com um toque de açafrão e gengibre. O aroma que preencheu a cozinha não era apenas de comida, era de cuidado, de nutrição profunda, de uma sabedoria que nenhuma máquina poderia replicar. O caldo era um concentrado de vida, a antítese exata da pasta bege e estéril que alimentava o menino. Era sua arma secreta, sua poção, mas também a prova de seu crime. Agora, ela só precisava encontrar uma maneira de atravessar a barreira de vidro. Ela sabia que não podia enfrentar a enfermeira Angélica, mas havia outra, uma moça mais jovem, de olhos cansados e gentis, que às vezes a olhava com uma tristeza cúmplice. Luísa esperou por ela. Quando a jovem enfermeira veio buscar a bandeja com a pasta nutritiva de Rafael, Luísa a interceptou no corredor. Ela segurava uma pequena e discreta garrafa térmica. É só um caldo de legumes, sem sal. Ela mentiu. A voz um sussurro. O cheiro de comida de verdade talvez o acalme. Ela olhou nos olhos da moça. Um apelo silencioso de uma mulher para outra. Por favor, ninguém precisa saber. A enfermeira hesitou. O medo da demissão lutando contra a compaixão em seu rosto. E com um aceno quase imperceptível, ela pegou a garrafa e a escondeu sob a bandeja. Luísa passou a hora seguinte em um estado de pura agonia na cozinha. Cada som no interfone, cada passo no corredor, fazia seu coração disparar. Ela imaginava a porta se abrindo a qualquer momento, revelando um Gabriel furioso ou uma Angélica triunfante, prontos para acusá-la de tentativa de homicídio. Ela tinha colocado seu emprego, sua liberdade, nas mãos de uma jovem enfermeira cujo nome ela mal sabia. Era uma aposta cega, baseada em nada mais do que um vislumbre de compaixão nos olhos da moça. Ela se sentou em um banquinho, as mãos tremendo, olhando para a parede de vidro que a separava do quarto de Rafael, esperando o alarme soar. O silêncio nunca pareceu tão barulhento, tão cheio de possíveis desastres. Do outro lado do vidro, a jovem enfermeira chamada Ana sentia o mesmo medo.
Com o coração na boca, ela destampou a garrafa térmica. Aroma quente e reconfortante de frango e ervas subiu, um cheiro alienígena naquele ambiente estéril. Rafael, acostumado com sua pasta sem cheiro, olhou para o líquido dourado com desconfiança. É só uma sopa quentinha, Ana sussurrou, mais para se encorajar do que para convencer o menino. Ela encheu uma pequena colher e a levou aos lábios dele. Ele recuou, mas o cheiro era convidativo. Ele abriu a boca hesitante e provou. Seus olhos se arregalaram. Aquele sabor não era químico, não era artificial. Era real. Tinha gosto de algo que sua memória mais profunda reconhecia como comida. E ele tomou outra colherada e mais outra. 1 hora depois, a porta da cozinha se abriu suavemente. Era Ana. Ela se aproximou de Luísa, os olhos brilhando. Ele tomou tudo, ela sussurrou, como se contasse o maior dos segredos. Raspou a garrafa e depois ele olhou para mim e sorriu. Faz 6 meses que trabalho aqui e foi a primeira vez que o vi sorrir. O alívio que inundou o peito de Luísa foi tão forte que ela quase chorou. Ele não passou mal? Perguntou. Pelo contrário, disse Ana, mostrando um tablet com os sinais vitais do menino. A saturação de oxigênio dele subiu 2 pontos. Está mais estável do que esteve o dia todo. Naquele momento, uma aliança silenciosa foi formada entre as duas mulheres, unidas pelo segredo daquela sopa e pela esperança que ela representava. O pequeno sorriso de Rafael transportou Luísa para sua própria história de cura. Ela se lembrou de seu corpo fraco, deitado em uma cama na casa de sua avó, anos atrás. Lembrou-se dos médicos com seus rostos sombrios, das palavras doença crônica, sem prognóstico. Lembrou-se da sensação de ter o corpo em guerra consigo mesmo, cada célula uma inimiga. E se lembrou de sua avó, uma mulher de poucas palavras e muita sabedoria que ignorou todos os diagnósticos. Sua avó não via uma doença, via um desequilíbrio e acreditava que a natureza, e não a farmácia, era a única capaz de restaurar a harmonia perdida. A batalha pela vida de Luísa não foi travada em um hospital, mas em uma cozinha de roça, com panelas de barro e um fogão a lenha. Sua avó a ensinou que comida era informação. Cada folha, cada raiz, cada grão carrega uma mensagem para o seu corpo, ela dizia, enquanto preparava caldos e fermentados. Os remédios da farmácia gritam com o corpo, dão ordens. A comida da terra conversa com ele, lembra a ele como trabalhar direito. Luísa aprendeu a linguagem secreta dos alimentos. Aprendeu que o kefir alimentava as bactérias boas que defendiam seu corpo. Aprendeu que o tutano dos ossos cozidos por horas reconstruía suas próprias células. Ela não estava apenas comendo, estava recebendo um manual de instruções da natureza. E seu corpo, finalmente entendendo a mensagem, parou de lutar contra si mesmo e começou a se curar. Do outro lado da cidade, em um arranha-céu de vidro e aço, Gabriel Alcântara vivia em um universo oposto. Ele revisava os dados dos testes clínicos de uma nova droga sintética desenvolvida por sua empresa. Os resultados eram promissores. A molécula criada em laboratório era capaz de suprimir o sistema imunológico com uma eficiência sem precedentes. Para ele, aquilo era a beleza em sua forma mais pura, a lógica humana, a ciência, corrigindo as falhas caóticas e perigosas da natureza. Seu império bilionário fora construído sobre essa premissa, a de que qualquer problema natural poderia e deveria ser resolvido por uma solução artificial mais limpa, mais eficiente, mais controlável. A filosofia de Gabriel não era apenas profissional, era profundamente pessoal. Sua esposa, mãe de Rafael, morrera de uma infecção rara, contraída durante uma viagem a uma floresta tropical.
Ela era uma entusiasta do natural, do selvagem, e para Gabriel, a morte dela foi a prova final e trágica de que a natureza não era uma mãe acolhedora, mas uma inimiga traiçoeira e cheia de perigos invisíveis. Desde então, ele se dedicou a criar um mundo para si e para seu filho, que fosse o mais asséptico e controlado possível. A doença de Rafael para ele era apenas mais uma confirmação de que o mundo lá fora era sujo e perigoso e que a única salvação estava na pureza de um laboratório. A rotina secreta na mansão continuou. Todos os dias, Luísa preparava um pequeno prato proibido, um purê de mandioquinha, uma sopa de lentilhas, um pouco de iogurte fermentado, e Ana o entregava a Rafael. E a cada dia, o menino melhorava. Começou a ganhar peso, a cor voltou ao seu rosto. E o mais impressionante, começou a se interessar pelas coisas. Pediu um livro, depois um quebra-cabeça. Os médicos que o monitoravam remotamente ficavam perplexos. Os dados em seus monitores mostravam uma melhora que eles não conseguiam explicar. As taxas de inflamação diminuíam, os sinais vitais se estabilizavam. Eles não sabiam a causa, mas estavam entusiasmados com os resultados. Um dia, Gabriel estava em uma teleconferência, revisando os dados da saúde do filho com sua equipe médica. Os marcadores são claros, dizia o médico-chefe animado. O protocolo Ômega, nossa última aposta experimental, está funcionando. A droga está modulando o sistema imune dele de forma brilhante. Gabriel sentiu uma onda de orgulho e alívio. Sua ciência, sua tecnologia estava salvando seu filho. Ele tinha vencido, tinha provado que a solução estava de fato em uma molécula perfeita, criada em um ambiente estéril. Preparem uma apresentação para os investidores, ele ordenou. Acho que temos um milagre nas mãos. O protocolo Ômega é um sucesso. A ironia era tão espessa que quase podia ser tocada. Ele estava prestes a celebrar sua ciência sintética pelo milagre que a sabedoria ancestral de uma cozinheira estava operando na cozinha de sua própria casa. A aliança entre Luísa e a jovem enfermeira Ana se tornou uma operação secreta bem orquestrada. A cozinha da mansão virou o laboratório clandestino da esperança. Luísa preparava pequenas porções de seus alimentos terapêuticos, um caldo rico em colágeno, uma compota de frutas fermentada, um purê de raízes cozidas lentamente. E Ana, com a coragem nascida da compaixão, as contrabandeava para dentro do quarto bolha, escondidas em recipientes discretos. Cada dia era um risco, cada troca de olhar no corredor era um código. Elas viviam sob o olhar vigilante da enfermeira-chefe, Angélica, e a onipresença dos sensores de Gabriel. Mas a melhora visível de Rafael era o combustível que alimentava a coragem delas. Elas não eram mais apenas funcionárias, eram cúmplices em uma rebelião pela vida. A transformação de Rafael era como o desabrochar de uma flor em câmera lenta. A apatia em seus olhos deu lugar a uma curiosidade renovada. Ele começou a fazer perguntas a Ana sobre o mundo lá fora, sobre o sabor das coisas. Como é o gosto da chuva? Ele perguntou um dia, vendo as gotas escorrerem pela janela-tela. Ana, sem saber o que responder, contou a Luísa. E a cozinheira, no dia seguinte, preparou uma água de coco fresca, dizendo a Ana para lhe dizer que aquele era o gosto de uma chuva doce. O menino começou a desenhar. Não mais quartos vazios, mas pratos coloridos, comidas que ele inventava em sua imaginação. Ele, que nunca tivera uma relação com a comida, agora sonhava com ela. A enfermeira Angélica, no entanto, não via um milagre, via uma anomalia. Como uma detetive fria, ela notava as pequenas inconsistências. A melhora de Rafael era rápida demais, diferente dos padrões lentos e graduais que a droga experimental deveria produzir. A enfermeira Ana, antes tímida e submissa, agora andava com uma confiança suspeita. E havia um cheiro.
Um cheiro sutil, quase imperceptível, de comida de verdade, que às vezes pairava perto da ala leste, um cheiro que não deveria existir em seu universo estéril. A lógica de Angélica lhe dizia que havia uma variável não controlada no sistema, e sua intuição, afiada pela inveja do sucesso que não era seu, lhe dizia que a fonte da anomalia era a nova cozinheira. Luísa, sentindo que Rafael estava mais forte, decidiu arriscar mais. Era primavera e o pequeno jardim orgânico da mansão, que ela cuidava por iniciativa própria, produziu os primeiros morangos. Eram pequenos, vermelhos e imperfeitos e cheiravam a sol. Para Luísa, aquele era o sabor da vida em sua forma mais pura. Ela sabia do risco de uma fruta fresca, não esterilizada, mas também sabia que o corpo de Rafael precisava se lembrar de como era o mundo de verdade. Com um cuidado quase cirúrgico, ela amassou 3 pequenos morangos, criando um purê de um vermelho vibrante, uma cor que o menino nunca via em sua dieta bege. Era a sua aposta mais alta, um teste final para a sua filosofia de cura. Ana quase recusou. Levar aquilo para dentro do quarto bolha era uma loucura. Mas o olhar de Luísa era de uma certeza contagiante. Ela escondeu o pequeno pote e entrou. Rafael, ao ver a cor vibrante do purê, arregalou os olhos. Ele provou e sua reação foi uma explosão silenciosa de a doçura, a acidez, a textura. Era uma informação sensorial tão complexa e tão nova que seu cérebro pareceu reiniciar. E então, pela primeira vez em anos, Rafael riu. Uma gargalhada alta, genuína, o som de uma alegria pura e irrefreável. O som de uma criança provando morangos pela primeira vez. O som da vida explodindo sem pedir permissão dentro da bolha estéril. O som da risada, captado pelos microfones internos, viajou pelo sistema de monitoramento até a sala de controle, onde Angélica estava de plantão. Para a enfermeira, aquele som não foi de alegria, foi um alarme. Uma falha grave no sistema. Risadas eram dados emocionais, imprevisíveis, caóticos. Não faziam parte dos protocolos de recuperação de Rafael. A apatia dele era um dado conhecido, controlável. A alegria era uma variável perigosa, a prova final de que algo estava terrivelmente fora de seu controle. Sua suspeita se transformou em certeza. Alguém estava interferindo. Alguém estava quebrando as regras. E ela descobriria quem era. A ironia era que, naquele exato momento, a centenas de quilômetros de distância, Gabriel Alcântara estava em uma sala de reuniões, projetando em uma tela gigante os gráficos da recuperação de seu filho. Como podem ver, senhores, ele dizia aos investidores, a voz cheia de orgulho, os marcadores inflamatórios do paciente caíram 30% nas últimas semanas. Um resultado sem precedentes. Ele estava no auge de seu triunfo, celebrando a vitória de sua droga sintética, de sua ciência controlada, completamente alheio ao fato de que o verdadeiro milagre estava acontecendo por causa de 3 morangos e da coragem de 2 mulheres que ousaram acreditar na sabedoria da natureza. De volta à mansão, Angélica agiu. Esperou a troca de turno e, quando Ana já tinha ido embora, ela entrou no quarto de Rafael para uma inspeção surpresa. O menino estava mais feliz, mais alerta, e isso apenas aumentou a desconfiança dela. Ela procurou por recipientes, por restos, mas não encontrou nada. Ana e Luísa eram cuidadosas demais. Mas então ela viu uma mancha minúscula, quase invisível, de um vermelho rosado, na gola do pijama impecavelmente branco de Rafael. Com o coração de uma caçadora, ela pegou um cotonete estéril de seu kit e coletou a amostra. Ela não tinha a prova do crime, mas tinha o DNA dele. O pequeno laboratório da mansão, usado para testar a qualidade do ar e da água, era mais do que suficiente para o que Angélica precisava. Ela colocou a amostra no analisador cromatográfico.
O resultado saiu em minutos, claro e inequívoco. A tela mostrava picos de frutose, sacarose, ácido ascórbico e traços de enzimas vegetais. Não era um composto farmacêutico, não era a pasta nutritiva. Era fruta, uma fruta natural, não processada, cheia de vida e, para ela, cheia de perigo. O protocolo de esterilidade total fora violado. A prova que ela precisava estava ali, brilhando em uma tela de computador. Uma fúria fria e justiceira tomou conta de Angélica. Ela não via aquilo como um ato de cuidado, mas como um ataque direto à sua autoridade, à ciência, à ordem. Luísa e Ana não eram cuidadoras. Eram criminosas irresponsáveis que tinham colocado a vida do menino em risco por pura ignorância. Ela pegou o telefone e ligou para o número de emergência de Gabriel, interrompendo sua celebração com os investidores. A voz dela era grave, urgente, perfeitamente ensaiada para causar o máximo de pânico. Senhor Alcântara, peço desculpas pela interrupção, mas temos uma violação de protocolo gravíssima. O Rafael foi exposto a uma substância externa não autorizada. Acredito que ele foi deliberadamente contaminado. O mundo de Gabriel parou. A palavra contaminado era seu gatilho, seu maior medo. A memória de sua esposa morrendo em uma cama de hospital, vítima de uma infecção natural, voltou com uma força avassaladora. Ele se despediu bruscamente dos investidores, o rosto uma máscara de pedra. Correu para o helicóptero que o esperava no topo do prédio, a mente a mil, imaginando os piores cenários. Seu filho, sua criação protegida, envenenado dentro de sua própria fortaleza. A raiva que sentia era cega, irracional, uma tempestade em busca de um alvo. E ele sabia exatamente quem era o alvo. Ele invadiu a cozinha da mansão como um furacão. Luísa estava lá, cantarolando baixinho enquanto cortava legumes para o jantar da equipe. A calma e a domesticidade da cena apenas alimentaram a fúria dele. Angélica estava logo atrás, a expressão de uma mártir vitoriosa. Gabriel segurava o papel com o resultado do laboratório, amassando-o em sua mão. Ele o jogou sobre a bancada, na frente de Luísa. "O que é isto?" ele rosnou, a voz tremendo de ódio. Ela olhou para o papel sem entender. "Que tipo de veneno você andou dando para o meu filho?" A acusação, brutal e absoluta, ficou suspensa no ar, e o mundo de Luísa, que por algumas semanas parecera cheio de esperança, desabou em um instante. Do ponto de vista de Gabriel, a cena na cozinha era a materialização de seu pior pesadelo. A palavra contaminado no relatório do laboratório era um eco da palavra infecção que os médicos usaram para sua esposa. A raiva que ele sentia não era apenas a de um patrão traído. Era a fúria de um homem revivendo seu trauma mais profundo. Ele olhava para Luísa e não via uma cozinheira bem-intencionada. Via a personificação da natureza caótica e traiçoeira que lhe roubara a mulher que amava. Via a ignorância disfarçada de sabedoria, a mesma atitude naturalista que levara sua esposa a nadar em um lago remoto durante uma viagem. Para ele, Luísa era o mesmo perigo, a mesma ameaça, apenas em uma forma diferente. Ela era a portadora do caos e ele precisava expurgá-la de seu sistema a qualquer custo. A confissão de Luísa apenas piorou as coisas. "Não é veneno, senhor, é comida, é morango", ela disse, como se isso fosse uma explicação lógica. Do ponto de vista de Gabriel, era a confissão de um crime bárbaro. Morango, uma fruta que cresce na terra, cheia de micróbios, de possíveis pesticidas, de imprevisibilidade. Entregar aquilo a seu filho, um menino cuja vida dependia de um ambiente estéril, era para ele o mesmo que lhe dar um copo de veneno. A calma dela, sua convicção de que estava fazendo o bem, o aterrorizava ainda mais. Não era a maldade que o assustava, mas a ignorância. A fé cega dela no natural era para ele
a forma mais perigosa de loucura que existia. A jovem enfermeira, Ana, foi trazida à cozinha tremendo. Angélica, a enfermeira-chefe, a acusou de cumplicidade, e a moça, sob o peso do olhar furioso de Gabriel, desabou. "Fui eu, senhor. Eu dei a comida para ele", ela confessou entre soluços. "Mas eu juro, ele melhorou tanto. Ele sorriu, ele começou a desenhar." A tentativa de defesa de Ana soou aos ouvidos de Gabriel como um delírio. Melhora? Como poderiam chamar de melhora uma contaminação, uma quebra de protocolo tão grave? Ele não via o sorriso do filho. Via a bactéria invisível, a ameaça que elas tinham introduzido em sua fortaleza. A aliança das duas mulheres, para ele, não era um ato de compaixão. Era uma conspiração de insensatas. A mente de Gabriel o levou de volta para outro corredor, o de um hospital, anos atrás. Ele se lembrou do médico explicando a causa da morte de sua esposa. Uma ameba de ocorrência natural, um micro-organismo simples que, em um corpo com um sistema imunológico desprevenido, se tornara fatal. Ele se lembrou de sua própria impotência, de ver todo o seu dinheiro, toda a sua tecnologia, ser inútil contra um inimigo invisível que viera da natureza. Ele se lembrou do cheiro de antisséptico, do silêncio do quarto, da promessa que fez a si mesmo sobre o caixão dela, a de que nunca mais seria derrotado pelo caos da biologia. A partir daquele dia, a vida de Gabriel se tornou uma guerra contra a imperfeição da natureza. Ele investiu bilhões no desenvolvimento de soluções sintéticas, perfeitas, controláveis. Sua empresa se tornou líder mundial em drogas que substituíam ou suprimiam os processos naturais do corpo. E seu filho, com sua doença rara, tornou-se o campo de provas de sua filosofia. A bolha estéril de Rafael não era apenas um quarto, era um templo à sua crença. Um monumento à ideia de que o homem, com sua ciência, poderia e deveria criar um mundo mais seguro e mais limpo do que o mundo natural. Um mundo sem amebas, sem infecções, sem surpresas fatais. E Luísa, com sua fé nos caldos de ossos e nos alimentos fermentados, era a personificação de tudo o que ele odiava e temia. Ela era a sacerdotisa daquele culto perigoso ao natural. A mesma fé que, em sua mente, tinha matado sua esposa. O veneno que ela dera a seu filho não era o morango, mas a própria ideia de que a natureza podia curar. Para ele, aceitar que ela estava certa seria o mesmo que admitir que toda a sua luta, todo o seu império, toda a sua filosofia de vida era uma mentira. E isso era uma verdade que ele não estava, de forma alguma, preparado para enfrentar. Sua decisão, portanto, foi imediata e implacável. Era a única resposta lógica que seu sistema conhecia para eliminar uma ameaça. "As duas estão demitidas", ele disse, a voz fria como o aço. "E vou acionar meu departamento jurídico para garantir que nenhuma de vocês jamais volte a trabalhar perto de uma criança ou de um doente." Ele se virou para o chefe de segurança. "Acompanhe-as para fora da propriedade. Elas não têm permissão para pegar nada. Suas coisas serão enviadas depois." Ele estava purgando a contaminação, restaurando a ordem, protegendo seu sistema da forma mais brutal que conhecia. Enquanto os seguranças a seguravam pelo braço, Luísa o encarou, não com medo, mas com uma estranha pena. "O senhor pode me tirar daqui", ela disse, a voz surpreendentemente firme. "Mas o senhor não pode tirar a vida que eu comecei a devolver ao seu filho." Ela fez uma pausa, e suas últimas palavras foram direcionadas à única linguagem que ela sabia que ele respeitava. "Olhe os exames de sangue dele. Olhe os dados de hoje e compare com os de um mês atrás. Os seus próprios números não mentem. O senhor sabe disso." E então, ela se deixou levar, deixando para trás um homem que, em seu esforço para vencer a natureza, estava em guerra com a própria verdade. Após a expulsão de Luísa e Ana, Gabriel sentiu uma vitória oca. A ordem fora restaurada, o protocolo
restabelecido. Mas a casa pareceu mais silenciosa, mais fria do que nunca. Ele foi até o quarto de Rafael. O menino estava encolhido na cama, recusando a pasta nutritiva que a enfermeira Angélica lhe oferecia. Ele não chorava. Apenas olhava para a parede de vidro que o separava do pai. Os olhos vazios. A pequena luz de esperança completamente apagada. A melhora que tanto celebrara tinha desaparecido. O que restava era a mesma apatia de antes, talvez ainda mais profunda. A vitória de Gabriel tinha o gosto amargo da derrota. Assombrado pelas últimas palavras de Luísa, ele fez o que sempre fazia quando confrontado com uma dúvida. Buscou refúgio nos dados. Em seu escritório, ele abriu todos os registros médicos de Rafael do último mês. Criou gráficos, cruzou informações, analisou cada variável. Marcadores inflamatórios, padrões de sono, níveis de oxigênio, tudo. Ele trabalhou por horas, a mente focada, buscando a prova de que estava certo, de que a melhora do filho era de fato resultado de seu protocolo ômega. Ele precisava que os números confirmassem sua fé, sua lógica, sua vida. Mas os números, teimosos e frios, contavam outra história. Uma história que ele não queria ler. Ele viu o padrão claro e inegável. A saúde de Rafael, que se mantivera estagnada por meses, começou uma curva ascendente, quase milagrosa, em uma data específica. Uma melhora que não coincidia com o início de nenhuma de suas drogas experimentais. Com o coração pesado, ele abriu os registros de funcionários e a verdade o atingiu como um soco. A data da melhora coincidia, dia por dia, com a data de início do contrato de trabalho de Luísa, a cozinheira. A correlação era perfeita. A melhora não tinha nada a ver com suas moléculas sintéticas. Tinha a ver com a chegada dela. O mundo de Gabriel ruiu. Ele ficou ali, sentado em sua cadeira de milhões de dólares, olhando para a tela que exibia a prova irrefutável de sua estupidez. Sua ciência tinha falhado. Sua filosofia era uma mentira. A comida contaminada era o remédio. O veneno era a cura. A ignorância que ele tanto desprezava continha uma sabedoria que ele não podia comprar. Ele, o gênio da tecnologia, o homem que se propôs a corrigir a natureza, era o verdadeiro ignorante. E, em sua arrogância e em sua dor, ele tinha acabado de expulsar o único milagre que sua casa já vira. Sozinho, em seu escritório, cercado por telas que agora exibiam a prova irrefutável de sua estupidez, Gabriel se sentiu desmoronar. A raiva deu lugar a uma vergonha fria e cortante. Ele, o gênio da lógica, o homem que previa tendências de mercado com anos de antecedência, fora cego para a verdade mais simples de todas, que acontecia debaixo de seu próprio teto. A dor que sentia não era apenas pelo filho, a quem submetera a um tratamento inútil e possivelmente prejudicial. Era também por si mesmo. Ele percebeu que sua guerra contra a natureza era uma farsa, uma cruzada arrogante de um homem que, com medo de sua própria dor, declarou guerra a tudo que não podia controlar. E nessa guerra, ele estava perdendo. Ele subiu até a ala leste, o coração pesado. Através do vidro, viu a cena que confirmou seu fracasso. Rafael tinha se encolhido em um canto do quarto bolha, de costas para a janela-tela que exibia a floresta perfeita. A apatia tinha voltado com força total. A enfermeira Angélica estava ao seu lado, tentando com uma paciência irritada fazer com que ele tomasse a pasta nutritiva. "Vamos, Rafael, você precisa colaborar. Seus índices caíram desde ontem", ela dizia, a voz soando metálica pelo intercomunicador. Gabriel olhou para a cena e, pela primeira vez, não viu cuidado. Viu um sistema quebrado, insistindo em um erro. Ele viu a solidão de seu filho, a inutilidade de sua fortaleza de vidro. Pela primeira vez, ele agiu contra o protocolo, movido por um instinto que não era lógico, mas paternal. Ele apertou o botão do comunicador. Sua voz saiu firme.
Angélica, deixe-o em paz. A enfermeira se virou surpresa. Mas, senhor, ele não comeu nada. O protocolo está suspenso. Ele a cortou. Saia do quarto. Deixe-o quieto. Angélica, chocada e contrariada, obedeceu. Gabriel desligou o comunicador e ficou ali, observando o filho encolhido do outro lado de uma parede de vidro, sentindo a distância entre eles como um abismo físico e intransponível. Ele não sabia como consertar a situação. Sabia apenas que o caminho que estava seguindo levava diretamente para o precipício. A crise que ele temia, no entanto, veio de uma forma inesperada. No final da tarde, um alarme agudo soou na sala de controle. Não era um alerta de contaminação, mas um alerta cardíaco. O monitor de Rafael exibia uma arritmia severa. O corpo do menino, talvez em abstinência da nutrição real que recebera, talvez pelo estresse, estava entrando em colapso. Os médicos da equipe de Gabriel entraram em alerta máximo, conectando-se por vídeo, analisando os dados, gritando ordens. A mansão, antes um santuário de silêncio, agora tinha o som de uma UTI em pânico. Gabriel via os números na tela, o coração de seu filho falhando, e sentia a mesma impotência da noite em que perdeu a esposa. A história estava se repetindo. Os médicos, em pânico, sugeriram a única solução que conheciam: uma nova e agressiva droga sintética, um imunossupressor de última geração, ainda em fase de testes. É um risco, Gabriel, disse o chefe da equipe, mas é a nossa única chance de estabilizá-lo. O formulário de autorização apareceu na tela do tablet de Gabriel. Ele pegou a caneta digital, a mão tremendo. A lógica gritava para que ele assinasse. Era a ciência, a tecnologia, sua última esperança. Era o caminho que ele sempre escolhera. Ele estava prestes a assinar, prestes a se render novamente ao mundo que conhecia, ao protocolo, ao artificial. Mas então, em meio ao caos dos alarmes e das vozes, ele olhou para o monitor que exibia o rosto de seu filho. E as últimas palavras de Luísa ecoaram em sua mente. Os seus próprios números não mentem. E os números que ele vira mais cedo contavam uma história diferente. A história de uma cura que não vinha de uma molécula, mas de um caldo de galinha, de um morango. Em um ato de fé cega, de rebelião contra si mesmo, ele jogou o tablet sobre a mesa. Não, ele disse, a voz chocando a todos na teleconferência. Não vamos usar a droga. Vamos tentar outra coisa. O silêncio do outro lado da linha foi total. O homem da ciência estava apostando contra a própria ciência. Ele se virou para o chefe de segurança. A ordem que deu foi a mais ilógica e desesperada de sua vida. Eu quero que você encontre a cozinheira, Luísa, a que eu demiti ontem. Eu não me importo como. Rastreie o celular da enfermeira que foi cúmplice dela. Vá até a agência, vasculhe a cidade. Eu a quero de volta. Agora. Para os seguranças, era uma ordem incompreensível. Para Gabriel, era sua única jogada restante em um jogo que estava perdendo de forma humilhante. Ele estava admitindo, para si e para sua equipe, que a chave para a sobrevivência de seu filho não estava em seus laboratórios bilionários, mas nas mãos de uma simples cozinheira que ele havia humilhado e expulso. Longe dali, em seu apartamento pequeno e abafado, Luísa arrumava suas poucas posses em uma caixa de papelão. Cada objeto guardado era uma pá de terra sobre o caixão de suas esperanças. Ela se sentia derrotada, não apenas por ter perdido o emprego, mas por ter falhado em proteger Rafael. Imaginava o menino, de volta à sua dieta de pasta bege, a pequena luz de vida em seus olhos se apagando novamente. A campainha tocou, estridente. Seu coração gelou. Seriam os advogados de Gabriel com uma notificação judicial? A polícia? Com o corpo tremendo, ela abriu a porta e se deparou com 2 homens de terno, com rostos sérios. Era o fim. Mas o homem não lhe entregou uma intimação. A voz dele era urgente, não ameaçadora.
Senhora Luísa, o senhor Alcântara precisa da sua presença na mansão, imediatamente. Luísa ficou sem entender. O que ele quer? Já me demitiu. É sobre o menino, senhora, disse o outro homem. Ele não está bem. O senhor pediu para trazê-la. Por favor. A menção de Rafael fez todo o medo de Luísa desaparecer, substituído por uma preocupação avassaladora. Sem pensar duas vezes, ela fechou a porta de seu apartamento e entrou no carro que a esperava. A viagem de volta à mansão foi um borrão, a mente dela a mil, tentando imaginar o que poderia ter acontecido. A recepção na mansão foi surreal. Ela não entrou pela porta de serviço. Foi levada diretamente à sala de controle, o cérebro tecnológico da casa. Gabriel a esperava na porta, e o homem que ela viu não era o titã furioso de antes. Era um pai aterrorizado. A arrogância tinha desaparecido de seus olhos, dando lugar a um desespero cru, que ele não fazia mais questão de esconder. Ele a levou até a tela principal, que exibia os sinais vitais de Rafael, caóticos e instáveis. O menino estava claramente em uma crise grave, seu corpo em guerra consigo mesmo. Eu não sei o que você fazia, disse Gabriel, a voz rouca, quebrada. Eu não entendo a sua bruxaria, mas a minha ciência falhou. Ele está piorando a cada minuto, e os médicos, eles não sabem o que fazer. Ele se virou para ela e em seus olhos, pela primeira vez, havia um pedido de ajuda. Um pedido que era uma rendição total de tudo o que ele representava. Por favor, Luísa, me diga, o que ele precisa? Ele estava entregando a ela o controle, a decisão, a vida de seu filho. Estava admitindo sua derrota e colocando sua última esperança na sabedoria da mulher que ele desprezara. Luísa olhou para os números na tela, para os gráficos que subiam e desciam sem padrão. Mas ela não via apenas dados. Via a história de um corpo gritando por ajuda. Ela olhou para a imagem de Rafael pálido e suado em sua cama estéril. E olhou para o pai quebrado do lado de fora. E a resposta veio a ela, clara e absoluta. Não era sobre um ingrediente secreto ou um caldo milagroso. Era sobre algo muito mais fundamental. Ela se virou para Gabriel, não mais com a postura de uma cozinheira, mas com a autoridade de uma curandeira, e lhe deu a única receita que poderia salvá-los. Ele não precisa de mais nada que venha de um laboratório, ela disse. Ele precisa que o senhor quebre este vidro. Ele precisa que o mundo real, com toda a sua sujeira e toda a sua vida, finalmente tenha a permissão de entrar. Às vezes, a cura não está em construir muros mais altos, mas na coragem de derrubá-los. Se você já precisou quebrar uma barreira, literal ou metafórica, para encontrar a liberdade, conte sua história nos comentários. E se você quer saber se Gabriel terá a coragem de quebrar o vidro e o que acontecerá depois, se inscreva no canal. A parte mais emocionante desta história está prestes a começar. A exigência de Luísa, quebre este vidro, caiu na sala de controle como uma heresia. Os médicos, na tela da teleconferência, explodiram em protesto. Isso é uma loucura absoluta, gritou o chefe da equipe. Expor o menino a um ambiente não controlado nesse estado? O choque anafilático será maciço. Você vai matá-lo, Alcântara. A enfermeira Angélica, que observava de um canto, concordou com a cabeça. Os olhos brilhando com uma mistura de horror e uma secreta esperança de ver Gabriel falhar. Gabriel estava no centro do furacão, com a ciência gritando em um ouvido e a sabedoria silenciosa de Luísa no outro. Os alarmes do monitor de Rafael soavam como uma contagem regressiva para o desastre, e ele sabia que precisava escolher um caminho e precisava escolhê-lo agora. Ele olhou para o rosto de Luísa. Ela não parecia uma louca. Havia nela uma calma, uma certeza que desafiava toda a lógica científica. E ele se lembrou da expressão de seu filho ao provar o morango, um vislumbre de uma alegria que nenhuma de suas drogas jamais proporcionou. Em um ato final de fé, ele se virou para a tela onde os médicos o encaravam, atônitos.
O método de vocês falhou, ele disse a voz fria e cortante. Agora, vamos tentar o meu. Com um toque, ele encerrou a chamada, silenciando os gritos da ciência. Então, ele se virou para o chefe de segurança. Traga-me uma marreta. A ordem era tão surreal que o homem hesitou. Senhor? Agora! Gabriel rosnou. A marreta, pesada e brutal, parecia um objeto alienígena nas mãos de Gabriel, o homem dos tablets e das telas sensíveis ao toque. Ele caminhou até a parede de vidro que separava seu mundo do mundo de seu filho. Por um instante, ele viu seu próprio reflexo no vidro. Um homem pálido, desesperado, o retrato do fracasso. Ele viu o reflexo de sua esposa. Imaginou, diria, o que ela... E viu, por trás de si mesmo, o rosto de Luísa, que o olhava não com expectativa, mas com uma confiança silenciosa que lhe deu a força que precisava. Ele ergueu a marreta, os músculos de seus braços, desacostumados ao esforço físico, protestando. E com um grito que era uma mistura de raiva, dor e esperança, ele desferiu o primeiro golpe. O som do metal contra o vidro blindado foi ensurdecedor, um trovão que ecoou pela mansão silenciosa. O vidro não quebrou, mas uma teia de aranha de rachaduras se espalhou a partir do ponto de impacto. Gabriel golpeou de novo, e de novo. Cada golpe era um ato de destruição e, ao mesmo tempo, de criação. Ele não estava apenas quebrando uma parede, estava quebrando sua própria filosofia, sua arrogância, sua fé cega no controle. Estava quebrando a promessa que fizera de se proteger da natureza. A cada golpe, ele se sentia mais exausto e, paradoxalmente, mais livre. Os funcionários, que se aglomeraram à distância, assistiam à cena hipnotizados e aterrorizados. O patrão, o deus da ordem, estava pessoalmente demolindo seu próprio templo. Finalmente, com um último golpe desesperado, o vidro cedeu. Ele não se estilhaçou em cacos, mas desabou para dentro em grandes placas, como icebergs se desprendendo de uma geleira. E então, o ar aconteceu. O ar contaminado, úmido e vivo da mansão, correu para dentro do quarto bolha, encontrando pela primeira vez em anos o ar estéril e filtrado. Era um momento de uma violência simbólica imensa. A fortaleza tinha sido invadida. A barreira entre os dois mundos, o artificial e o real, tinha sido permanentemente destruída. Gabriel ficou parado, ofegante, a marreta pendendo em sua mão, olhando para a abertura irregular que criara. Do outro lado, Rafael, que deveria estar em meio a uma crise alérgica fatal, estava apenas sentado em sua cama. Ele olhava para o buraco na parede, para os cacos de vidro no chão e para seu pai, ofegante e vulnerável, do outro lado. E em seus olhos havia apenas um assombro silencioso. O barulho, a violência, a mudança súbita, nada daquilo parecia tê-lo afetado da forma que os médicos previram. Era como se, no fundo de sua alma, ele estivesse esperando por aquele momento. O momento em que a parede finalmente cairia e o mundo real, com todo o seu perigo e toda a sua beleza, teria permissão para entrar. Gabriel largou a marreta, o metal batendo no chão com um baque surdo. Com cuidado, ele atravessou a abertura, pisando nos cacos de vidro. Era a primeira vez que entrava no mundo de seu filho sem um traje de proteção, sem uma máscara, sem um protocolo. Luísa veio logo atrás, o rosto molhado de lágrimas silenciosas. Gabriel se ajoelhou ao lado da cama do filho. Ele não sabia o que dizer. Todas as palavras, todas as lógicas tinham se esgotado. Ele era apenas um pai, diante de seu filho, no meio das ruínas de seu próprio erro monumental. Foi Luísa quem soube o que fazer. Ela trazia consigo uma pequena tigela de cerâmica. Dentro, não. Havia um remédio, nem um antídoto. Havia apenas um punhado de terra úmida, escura e cheirosa, que ela pegara do jardim da mansão mais cedo. Às vezes, ela sussurrou mais para si mesma do que para Gabriel. O corpo não precisa ser curado.
Ele só precisa se lembrar de onde veio. Ela se aproximou de Rafael, que a olhava com uma confiança absoluta. Ela sabia que aquele era o teste final de sua fé, o momento mais perigoso e mais importante de todos. Com o dedo, ela pegou uma pequena quantidade de terra e, com uma delicadeza infinita, a espalhou sobre o dorso da mão pálida de Rafael. Um médico teria chamado aquilo de loucura, um ato de contaminação irresponsável. Gabriel prendeu a respiração, esperando pelo pior, pela crise, pelos alarmes. Mas os alarmes não soaram. Pelo contrário, o toque da terra fria e viva na pele do menino pareceu enviar uma mensagem para seu corpo. Uma mensagem ancestral, que nenhuma droga sintética poderia replicar. Era a mensagem da vida, da natureza, do mundo do qual ele fora isolado por tanto tempo. E o corpo de Rafael respondeu. Os monitores, que antes exibiam um caos de arritmias e alertas, começaram a se estabilizar. A frequência cardíaca do menino diminuiu, encontrando um ritmo calmo e constante. Sua saturação de oxigênio começou a subir. Seu sistema imunológico, em vez de atacar o contaminante, pareceu reconhecê-lo. Era como um computador que, após anos recebendo apenas dados artificiais, finalmente recebia o código-fonte original e se lembrava de como funcionar. Não era mágica, era biologia, era o corpo se reconectando com o próprio planeta. Vendo aquilo, vendo os números nos monitores se alinhando com a sabedoria intuitiva de Luísa, Gabriel finalmente se quebrou por completo. A última represa de seu orgulho se rompeu. Ele estendeu a mão trêmula e tocou a outra mão de seu filho. Um toque pele a pele, sem luvas, sem barreiras, pela primeira vez em anos. E ele soluçou. Um choro alto, feio, de um homem quebrando, um som que vinha do fundo de uma dor guardada por tempo demais. Me perdoa, filho, ele conseguiu dizer entre os soluços. Papai te ama tanto. Me perdoa. Rafael, sentindo o toque da terra em uma mão e o toque das lágrimas do pai na outra, olhou de Luísa para Gabriel. E com uma serenidade que nenhum adulto ali possuía, ele levantou a mãozinha e com os dedos tocou o rosto molhado de seu pai. Foi um gesto de um perdão tão puro e tão profundo que silenciou toda a dor. Não havia mais acusação em seus olhos, apenas amor. Pai e filho, finalmente, estavam no mesmo mundo, um mundo de toque, de lágrimas, de terra e de verdade. Os três permaneceram ali, no meio da bolha de vidro quebrada, por um tempo que ninguém mediu. Os alarmes estavam silenciosos, os médicos na tela, esquecidos, a mansão em suspenso, o pai chorando, o filho consolando-o. E a cozinheira, com uma tigela de terra nas mãos, observando o milagre que a fé e um punhado de morangos haviam iniciado. A cura verdadeira não começara com a quebra do vidro, começara com a quebra de um coração. E a partir daqueles cacos, uma nova vida mais forte e muito mais bonita estava prestes a ser construída. A primeira reação da equipe médica, ao ser chamada de volta à sala de controle, foi de choque absoluto. Eles esperavam encontrar um cenário de desastre, mas o que viram foi um milagre silencioso. Rafael estava calmo, a respiração regular, segurando a mão do pai. Os monitores, antes um carnaval de alertas vermelhos, exibiam agora um ritmo cardíaco estável. O que aconteceu? Gaguejou o médico-chefe, olhando para o vidro quebrado e para a tigela com terra. Gabriel, pela primeira vez, não tinha uma explicação lógica para lhes dar. Ele apenas olhou para Luísa e depois para o médico e disse, com uma calma que surpreendeu a si mesmo: aconteceu o que a ciência de vocês não conseguiu prever. Aconteceu a cura. Naquele momento, Gabriel assumiu o controle de uma forma que nunca fizera antes. Ele não se baseou em protocolos, mas em sua nova e frágil intuição. Com uma autoridade inquestionável, ele dispensou a equipe médica atônita.
Em seguida, virou-se para a enfermeira-chefe, Angélica, que o olhava com uma mistura de medo e desprezo. Angélica, ele disse a voz fria, seu trabalho aqui terminou. A sua lealdade aos protocolos quase custou a vida do meu filho. A segurança irá acompanhá-la até a saída. A demissão foi executada sem raiva, mas com a finalidade de uma porta de cofre se fechando. Ele estava, peça por peça, desmontando o sistema que quase destruiu sua família. O passo seguinte foi o mais simbólico de todos. Com um cuidado infinito, Gabriel envolveu Rafael em um cobertor macio e o pegou no colo. E pela primeira vez em anos, ele carregou o filho para fora da bolha de vidro. Atravessou o umbral de cacos, um batismo em um novo mundo. Descreveu para Rafael a sensação do chão de madeira sob seus próprios pés, o cheiro de café que vinha da cozinha, o calor de um raio de sol que entrava pela janela. Para Rafael, cada sensação era uma descoberta, uma explosão de informações reais em um cérebro acostumado ao artificial. Ele não estava apenas saindo de um quarto, estava nascendo de novo, nos braços de um pai que também acabara de renascer. Luísa assumiu seu novo e não oficial cargo de curandeira-chefe da mansão. Ela começou o que chamava de terapia de reintrodução. A cada dia, um novo alimento, uma nova experiência. Começou com caldos simples, depois purês de vegetais orgânicos, pequenas porções de frutas. E a cada nova refeição, ela explicava a Gabriel a ciência por trás da sabedoria de sua avó. O intestino é o segundo cérebro, ela dizia. Aqui é onde a batalha pela saúde é vencida ou perdida. E Gabriel, o gênio da tecnologia, ouvia, fascinado. Ele se tornou o aluno mais dedicado dela, anotando cada ingrediente, cada tempo de cozimento, aprendendo um novo tipo de algoritmo, o algoritmo da vida. A transformação de Gabriel se tornou visível para toda a equipe da casa. Ele trocou seus ternos caros por roupas confortáveis. Passava mais tempo na cozinha, tentando desajeitadamente picar uma cebola ou aprender o ponto certo de um refogado do que em seu escritório. O som da risada dele, antes uma raridade, tornou-se mais frequente, especialmente quando ele falhava em suas tentativas culinárias. A mansão, antes um lugar de tensão e silêncio, começou a relaxar. A equipe, agora liderada pela leal enfermeira Ana, que foi promovida por Gabriel, sentia a mudança. A casa estava finalmente exalando o cheiro de um lar. A primeira vez que Rafael pisou do lado de fora foi um evento monumental. Não para um parque público, mas para o próprio jardim da mansão. Um lugar que ele só via através do vidro. Gabriel o levou pela mão e Luísa caminhava ao lado. O primeiro passo na grama úmida fez o menino recuar, a sensação estranha em seus pés descalços. Mas Luísa se ajoelhou e lhe mostrou uma joaninha caminhando em uma folha. E a curiosidade venceu o medo. Ele deu mais um passo, depois outro. Tocou a pétala aveludada de uma rosa, sentiu o sol aquecer seu rosto, observou uma borboleta dançar no ar. E Gabriel, vendo o filho se reconectar com o mundo, sentiu uma onda de gratidão tão profunda que seus olhos se encheram de lágrimas. A jornada de cura, no entanto, não foi uma linha reta. Uma semana depois, Rafael teve uma pequena reação alérgica ao pólen das flores. Manchas vermelhas apareceram em sua pele e ele começou a espirrar. O pânico antigo de Gabriel voltou, com força total. Seu primeiro instinto foi correr, levar o filho de volta para a segurança da bolha, para o ambiente controlado. Ele já pegava o menino no colo quando Luísa o deteve, a mão firme em seu braço. "Calma, Gabriel", ela disse, usando o primeiro nome dele com uma intimidade que nasceu da crise. A cura não é a ausência de reações. É ensinar o corpo a ser forte o suficiente para superá-las. Ela o acalmou. Não com estatísticas, mas com confiança. Levou Rafael para dentro e lhe preparou
Um chá de camomila e mel, a antiga receita de sua avó para acalmar a pele e o espírito. Lentamente, a reação do menino diminuiu. As manchas desapareceram. A pequena crise passou. E Gabriel aprendeu a lição mais importante de sua nova jornada. Aprendeu que a verdadeira segurança não estava no controle absoluto, mas na resiliência. E que a confiança, tanto no corpo do filho quanto na sabedoria de Luísa, era o único protocolo que realmente importava. Ele estava aprendendo a abrir mão do controle e descobrindo que, ao fazê-lo, ganhava algo muito mais valioso: a paz. Fascinado pelo conhecimento de Luísa, Gabriel fez o que sabia fazer de melhor: investiu. Ele desmontou a antiga sala de controle de Rafael com suas telas e sensores e a transformou em um laboratório de última geração para ela. Mas não era um laboratório farmacêutico. Tinha centrífugas para separar compostos de plantas, microscópios para analisar culturas de probióticos e estufas para cultivar ervas raras. Ele estava dando a ela as ferramentas da ciência moderna para que ela pudesse testar, comprovar e aprimorar a sabedoria ancestral que carregava em suas mãos e em seu coração. Luísa, a princípio, ficou intimidada por aquele mundo de pipetas e máquinas de precisão. Mas logo ela o tornou seu. As bancadas de aço inoxidável foram preenchidas com potes de vidro onde borbulhavam kombuchas e kefirs. As estufas se encheram com o cheiro de hortelã, de lavanda, de alecrim. Aquele laboratório se tornou a ponte perfeita entre seus dois mundos: a sabedoria da terra e a precisão da ciência. Ela não estava mais apenas cozinhando por instinto, estava documentando, medindo, provando que as receitas de sua avó não eram bruxaria, mas uma forma complexa e poderosa de bioquímica. Eles se tornaram parceiros. Gabriel passava horas com ela no laboratório, genuinamente fascinado. Ele usava seus equipamentos para analisar a densidade de nutrientes nos caldos que ela preparava. Ela, por sua vez, explicava a ele a sinergia entre as ervas, a forma como um ingrediente potencializava o outro. Ele falava de moléculas, ela falava de alma, e no encontro de suas duas linguagens, eles começaram a criar algo completamente novo, uma abordagem para a saúde que não via o corpo como uma máquina a ser consertada, mas como um jardim a ser cultivado. Uma filosofia que unia o melhor dos dois mundos. Rafael era a prova viva do sucesso daquela parceria. Com a nutrição precisa e viva que recebiam da cozinha-laboratório, sua saúde floresceu. Os médicos que o acompanhavam à distância estavam atônitos. O menino, que fora um dos casos pediátricos mais complexos do país, estava revertendo sua condição de uma forma que a literatura médica não conseguia explicar. Ele ganhava peso, seus exames de sangue melhoravam a cada semana e sua energia era a de uma criança normal. Ele era o resultado perfeito da união entre o investimento de um pai e a sabedoria de uma curandeira. O trabalho compartilhado, as longas noites no laboratório, discutindo a composição de um chá ou a fermentação de um vegetal, aprofundaram o vínculo entre Gabriel e Luísa. Eles descobriram um no outro uma curiosidade e um respeito que iam muito além da gratidão ou da necessidade. Ele admirava a intuição e a paz dela. Ela admirava a mente brilhante e a recém-descoberta capacidade de se importar dele. A parceria profissional, construída sobre o propósito de curar Rafael, começou a se transformar de forma lenta e natural em uma conexão pessoal, em uma amizade profunda que nenhum dos dois esperava. Um dia, Gabriel tomou uma decisão que abalou as estruturas de seu império. Ele convocou uma reunião de emergência com o conselho de sua empresa farmacêutica e anunciou, para o choque de todos, que a companhia estava mudando de rumo. Nós passamos décadas criando soluções sintéticas para os problemas do corpo, ele disse. Mas eu descobri da forma mais dura que estávamos ignorando a fonte de cura mais poderosa que existe, a própria natureza. Ele
Estava, na prática, desafiando a própria base sobre a qual construíra sua fortuna. Ele anunciou a criação de uma nova e massiva divisão na empresa, Alcântara Nutrição e Biociência, um departamento dedicado exclusivamente à pesquisa e ao desenvolvimento de medicamentos e terapias baseadas em compostos naturais, em probióticos, em nutrição funcional. E anunciou que a consultora-chefe e líder de pesquisa da nova divisão seria uma especialista autodidata no assunto, Luísa. A decisão foi vista como uma loucura pelo mercado. As ações de sua empresa caíram, mas Gabriel não se importou. Pela primeira vez, ele não estava tomando uma decisão baseada no lucro, mas em seu novo e mais importante valor, a verdade. A notícia, claro, gerou um escândalo na mídia. Bilionário farmacêutico aposta em cura natural e coloca cozinheira no comando de pesquisa. Os artigos eram irônicos, céticos. Muitos previram o fim do Império Alcântara, mas outros, uma minoria crescente, viram o movimento como visionário. Pacientes de doenças autoimunes, médicos de abordagens mais integrativas, cientistas que estudavam o microbioma, todos começaram a ver Gabriel não como um louco, mas como um pioneiro. Ele não se importava com as críticas. Tinha encontrado um novo propósito, uma nova guerra para lutar. E desta vez, ele sabia que estava do lado certo. Luísa, da noite para o dia, foi jogada sob os holofotes. A cozinheira anônima agora era uma das figuras mais controversas e fascinantes do mundo da ciência e dos negócios. Ela sentiu medo, sentiu-se uma impostora, mas Gabriel a fortaleceu. Você não é uma fraude, Luísa. Você é a prova de que a sabedoria não vem apenas de diplomas, mas da experiência, da observação, do coração. Eles têm medo de você porque você representa uma verdade que o sistema deles não consegue controlar. E com o apoio dele, ela assumiu seu novo papel, não com arrogância, mas com a mesma humildade e foco que tinha ao preparar um simples bolo de fubá. Os meses passaram. A nova divisão da empresa, liderada pela visão de Luísa e pela máquina de negócios de Gabriel, começou a produzir resultados impressionantes. Eles desenvolveram uma linha de probióticos que revolucionou o tratamento de doenças inflamatórias intestinais. Criaram protocolos nutricionais que ajudaram centenas de crianças com condições semelhantes à de Rafael. A cozinheira e o bilionário estavam, de fato, mudando o mundo. E no processo, o vínculo entre eles se tornou inquebrável. Eles eram sócios, cúmplices, os melhores amigos e, inevitavelmente, algo mais. Numa noite, eles estavam no jardim observando a lua. Rafael dormia tranquilamente em seu quarto, agora completamente livre de sua bolha. A paz era total. Foi Gabriel quem quebrou o silêncio. Você me salvou, Luísa, ele disse, a voz cheia de uma emoção que ele não mais escondia. Você salvou meu filho, salvou minha empresa e me salvou de mim mesmo. Ele pegou a mão dela. Eu não sei o que somos. Sócios, amigos, é mais do que isso. Eu só sei que não quero que isso, o que quer que seja, acabe. Luísa olhou para as mãos deles juntas e sorriu. Isto não é um contrato com data para acabar, Gabriel. Não é um projeto com um prazo. Ela apertou a mão dele, a resposta em seus olhos. Isto é uma receita de vida, e a gente está fazendo dar certo um dia de cada vez, um ingrediente de cada vez. Não houve beijo, não houve declaração formal de amor. Apenas a certeza compartilhada de que eles tinham encontrado um no outro o ingrediente que faltava em suas próprias receitas e que juntos eles eram finalmente e para sempre um prato completo. Um ano depois, a luz dos holofotes não vinha das telas de um escritório, mas do palco de um grande prêmio de inovação em saúde. Luísa, com uma elegância simples que irradiava confiança, segurava o troféu. Em seu discurso, ela não falou de ciência ou de negócios.
Falou sobre a sabedoria de sua avó, sobre ouvir o que o corpo diz e sobre a coragem de acreditar que a cura pode vir da terra. Na primeira fila, Gabriel e um Rafael, agora saudável e corado, a aplaudiam de pé. O olhar que trocaram não era o de um casal, mas algo talvez mais raro e mais forte. O de dois gigantes de mundos opostos que se admiravam com uma profundidade e um respeito que transcendiam qualquer rótulo. A vitória dela era a vitória dele e vice-versa. Luísa não voltou a ser uma empregada, nem se tornou a esposa do bilionário. Ela se tornou uma força própria. Com o conhecimento que adquiriu e a notoriedade que o caso Rafael lhe deu, ela conseguiu um investimento de um fundo que valorizava inovações em bem-estar e abriu sua própria empresa, a Raiz Viva. A empresa, focada em alimentos terapêuticos e consultoria de nutrição integrativa, tornou-se um sucesso estrondoso. Ela e Gabriel agora se encontravam como iguais, dois CEOs em campos opostos da indústria da saúde. E em vez de competirem, eles se tornaram aliados improváveis, para sempre ligados pelo menino que ambos, de formas diferentes, salvaram. Rafael, agora com 8 anos, era a prova viva de que a abordagem de Luísa funcionava. Ele não apenas estava saudável, estava apaixonado por comida. A cozinha da mansão, antes um lugar de passagem para Luísa, tornou-se seu lugar preferido nas visitas semanais que fazia. Ele se tornou o aprendiz dela. Com um pequeno avental, ele a ajudava a picar legumes, a sentir o cheiro das ervas, a provar os caldos. A bolha de vidro fora substituída por um universo de sabores e texturas. Ele queria ser chefe quando crescesse, para poder, como ele mesmo dizia, cozinhar curas para outras crianças tristes. O trauma não o definira. Ele o transformara em um menino com uma empatia e uma paixão raras. Numa tarde, Gabriel e Luísa se encontraram para um café. Não na mansão, mas em um café neutro no centro da cidade. A conversa era fácil, a de dois velhos amigos. Falaram de negócios, de novos projetos, do crescimento de suas empresas. "Sabe", disse Gabriel mexendo o açúcar, "em seu expresso, muitos dos meus colegas ainda acham que eu financiei sua empresa por baixo dos panos. Eles não conseguem entender que seu sucesso é todo seu." Ele a olhou com um respeito genuíno. "Eles não entendem que a coisa mais valiosa que aprendi com você é que a verdadeira força não está em controlar os outros, mas em dar a eles as ferramentas para que possam se erguer sozinhos." Inspirado por ela, Gabriel havia mudado fundamentalmente sua própria empresa. Ele não abandonou a pesquisa farmacêutica, mas a equilibrou. Criou dentro de seu império a maior horta orgânica corporativa do país, fornecendo alimentos frescos e saudáveis para todos os seus funcionários gratuitamente. A pasta nutritiva que um dia alimentou seu filho foi descontinuada. Em seu lugar, ele lançou uma linha de suplementos naturais baseados em muitas das pesquisas que iniciara com Luísa. Ele não se tornou um inimigo da natureza. Tornou-se um aluno, usando sua vasta estrutura para provar cientificamente a sabedoria que ela lhe ensinara. A pergunta sobre o futuro deles como um casal nunca foi feita, porque não precisava ser. A relação deles era clara para ambos, mesmo que o mundo não tivesse uma palavra para ela. "Você é feliz, Gabriel?" Luísa perguntou em um momento de silêncio. Ele sorriu. Um sorriso que não era mais o de um homem quebrado, mas o de um homem inteiro. "Eu sou um pai melhor, sou um chefe melhor, sou um homem melhor. E tenho em minha vida as duas pessoas que mais amo e respeito neste mundo, meu filho e minha melhor amiga." A declaração, sem nenhum pingo de romance tradicional, era a mais honesta e mais bonita que ele poderia fazer. Eles eram uma família, mas não uma família de contos de fadas. Eram uma tribo, uma parceria, uma aliança de almas. A cena final daquela história não foi um casamento, mas uma colheita.
Em um domingo ensolarado, Luísa, Gabriel e Rafael estavam no jardim da mansão, o mesmo jardim que Luísa cuidara como funcionária. Mas agora, eles não estavam sozinhos. Estavam ali com dezenas de outras crianças e pais, celebrando o primeiro aniversário da horta comunitária que a Fundação de Gabriel criara no bairro vizinho. O bilionário de jeans e com as mãos sujas de terra ensinava a um grupo de crianças como colher tomates. E Luísa, ao seu lado, mostrava a Rafael como identificar um morango maduro pelo cheiro. Não havia mais muros entre seus mundos. Havia apenas uma ponte, larga e fértil, que eles construíram juntos. E assim, uma cozinheira que acreditava no poder da terra, ensinou a um homem que vivia no céu da tecnologia que a verdadeira cura está em colocar as mãos na massa. Se a jornada de Luísa e Gabriel te inspirou a acreditar em novas formas de família e de sucesso, então faça parte da nossa comunidade. Sua inscrição nos ajuda a acolher mais histórias como esta. Deixe seu like para que essa mensagem se espalhe e comente. Qual ingrediente simples curou uma parte da sua vida? Nós temos um encontro marcado todos os dias, com uma nova colheita de emoções.